O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na roda de conversa dessa sexta-feira, recebemos representantes do Ministério das Mulheres para falar sobre o PPA Mulheres e as ações que estão sendo construídas nas secretarias do Ministério. Olá, mulheres do Brasil, que têm nos escutado aí nessa semana sobre o PPA que está sendo construído desde o governo federal e que neste governo o presidente Lula inovando com a participação social, onde tem 3 formas de participação. A participação do Interconselhos, onde se reúnem conselheiros e conselheiras nacionais dos ministérios, as plenárias estaduais, que estão sendo realizadas nos estados, nas capitais, e a plataforma digital. Então, essa semana a gente teve uma intensidade aqui de conversar sobre essa construção das políticas públicas, né? A gente estava aí finalizando essas aulas com a participação agora das secretárias, de mais 3 secretárias do Ministério das Mulheres. A secretária que tem o tema do enfrentamento à violência, a secretária que tem o tema da participação política e a nossa secretária executiva. Então, essas 3 mulheres poderosas estarão falando conosco sobre essa perspectiva da política pública no governo e no Ministério das Mulheres. Então, para a gente começar, eu vou pedir que cada uma delas façam a sua apresentação do seu nome e falar um pouco da secretaria das quais elas estão à frente. Vamos começar aqui pela secretária Denise Dal, do enfrentamento à violência. Denise? Olá, eu sou Denise Mota Dal, sou secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, do Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres foi uma conquista criada no governo do presidente Lula. Então, pela primeira vez, temos um ministério exclusivamente instalado para pensar políticas públicas para as mulheres. Isso é importante de demarcar, porque nunca antes na história do nosso país tivemos um ministério com esse objetivo: recursos humanos, equipe, orçamento, voltados exclusivamente para a construção de políticas públicas para as mulheres. Eu venho do movimento sindical, eu fui dirigente do Sindisaúde São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Públicas em Saúde. Eu fui dirigente da Central Única dos Trabalhadores e fui também secretária municipal de políticas para as mulheres da cidade de São Paulo. E, no momento, então, estou à frente da nossa Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Nós chamamos a secretaria dentro aqui do Ministério como CENEV, e a secretaria tem o papel, tem a missão de elaborar e pensar políticas de prevenção
de divulgação dos nossos serviços, de ampliação e melhoria da qualidade dos serviços que atendem as mulheres em situação de violência. Então, nós temos desde que pensar a prevenção e a pactuação com a rede de enfrentamento à violência de gênero, quanto avançar nos programas próprios do governo federal, estimulando e incentivando que ações no sentido da prevenção, da mudança da cultura, da redução da violência contra mulheres e dos serviços avancem no nosso país. Obrigada, Denise. Vamos ouvir, na continuidade, a apresentação da secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena. Oi, companheiras e companheiros que estão aqui dispostos a discutir o plano plurianual do governo federal. Meu nome é Maria Helena Guarese, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1986, já fui candidata a vereadora na minha cidade em 88, sou da categoria de educação, sou professora, hoje aposentada da sala de aula. Trabalhei 11 anos na Itaipu Nacional coordenando o programa de gênero da empresa e hoje estou aqui na Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres, um ministério recém-criado e que, inclusive, foi motivo de grande alegria para todas as mulheres do país, né? E a Secretaria Executiva, ela é responsável pela gestão e administração do Ministério, e é como se fosse mais ou menos o meu cargo seria mais ou menos como vice-ministra, porque secretária executiva, às vezes, a pessoa, tem pessoas que não sabem, mas a Secretaria Executiva é responsável pela gestão, pela administração e coordenação, junto com o gabinete da ministra, do Ministério. Vamos agora ouvir também um pouco aí da secretária Carmen, né, tua apresentação, conhecer um pouco da secretaria em que ela está atuando desde o Ministério das Mulheres. Olá, eu sou Carmen Foro, sou do estado do Pará, sou agricultora familiar, filiada ao Partido dos Trabalhadores, tive a honra de ser candidata agora no ano de 2022 a deputada federal, próximo de 40 mil votos, contribuí com a eleição dos nossos companheiros e companheiras. Tenho uma trajetória no movimento sindical desde jovem, passei pelo sindicato, pela minha federação, pela minha Confederação da Agricultura Familiar, CONTAG, que, ao passar pela CONTAG, organizei e liderei duas grandes marchas das Margaridas, no ano de 2007 e no ano de 2011, quando elegemos a presidenta Dilma. E também fui dirigente da CUT, secretária de Meio Ambiente da CUT, vice-presidenta, assumi a presidência da CUT interinamente várias vezes e saí da CUT para vir compor o governo do presidente Lula no Ministério das Mulheres. Em janeiro, agora, de 2023, estava sendo secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Eixos Temáticos e Participação Política tem um desafio enorme. O nome é grande, mas as atribuições e os desafios também são gigantes. Nós temos 5 coordenações de temas importantes para as mulheres que são necessários serem articulados e há uma necessidade de investimento nesses 5 temas. Nós temos a tarefa de articular com os estados e municípios a política e a consolidação de espaço nos governos estaduais e municipais de secretarias de política para as mulheres. Nós também temos a tarefa gigantesca de discutir e promover um processo que leve à possibilidade de ter mais mulheres nos espaços de poder e decisão do nosso país, estejam elas em qualquer esfera, municipal, estadual, federal e do parlamento.
nós também temos uma secretaria que discute cultura, uma coordenação que discute cultura. A cultura é muito importante para garantir que as mulheres também possam estar em espaço de visibilidade e de poder. E temos também uma coordenação de saúde e de educação. É necessário um investimento nessas áreas todas que estão aqui nesta secretaria. Nós fazemos um conjunto de articulações ao mesmo tempo e para nós é muito importante enxergar as políticas públicas para as mulheres na sua diversidade de políticas públicas. E o Ministério das Mulheres é um ministério que ele faz articulações, mas nós também estamos caminhando para fazer um conjunto de entregas importantes para a sociedade brasileira. Obrigada, Carmen. Obrigada, secretárias, por essa explicação do que é essa composição, né, do Ministério das Mulheres, importante para que nossas companheiras possam compreender, possam conhecer e possam acreditar de que esse ministério fará diferença nesse governo no que tange à vida das mulheres. Então, é importante esse momento da gente poder colocar, em especial para as companheiras aqui do Elas por Elas, né, que estão nos assistindo, poder conhecer nossa grande conquista neste governo. Eu acredito que a nossa maior conquista nesse governo, que é o Ministério das Mulheres, né, que vem aí sendo autônomo na perspectiva de construção de políticas públicas. Secretárias, né, nós estamos vivendo aí desde maio essa construção do PPA 2024-2027. Nós estamos vivendo intensamente, né, esse processo, porque o governo teve o seu momento de governo, mas também tem o momento da participação social, que é uma grande inovação deste governo, né, a busca da participação social, né, na construção das políticas públicas. Então, para a gente dar mais uma afinada, dar mais uma conversa com as nossas companheiras, a partir de agora, assim, uns 10 minutinhos, para vocês falarem um pouco sobre como essa construção do PPA participativo tem tido efeito na pauta das mulheres brasileiras, né, nas suas secretarias, nas secretarias em que vocês comandam, e para o Ministério das Mulheres, né? Como é que isso tem ajudado ou contribuído nesse processo de fortalecer a pauta das mulheres brasileiras? Assim, uns 10 a 10 minutos para vocês falarem um pouco sobre isso. Eu acho que agora nós podemos começar com a secretária executiva, né? A secretária Maria Helena, por favor. Primeiro que eu acho que a gente precisa entender que o PPA, qual é o poder desse PPA? Primeiro que é um plano plurianual que vai falar sobre o orçamento. E é um plano que ele não é só definido pelo governo, mas ele tem que passar, inclusive, pela aprovação da Câmara e do Senado. Então, a gente precisa estar com isso muito alinhado. E é um plano para 4 anos. Começa em 2024 até 2027. É bem importante a gente se perceber nesse processo, porque todos os ministérios pensaram dentro das suas pastas quais são os grandes programas que a gente tem que entregar para a sociedade. Não é para entregar nem para o mercado, não é para entregar nem para a valorização das pessoas que estão na coordenação, mas quais são os programas que efetivamente vão ser entregues para a comunidade, para a sociedade. Aqui no Ministério das Mulheres nós fizemos um amplo debate e decidimos por 3 frentes de programas. Um que fale sobre o enfrentamento à violência, outro que fala sobre a autonomia econômica e outro que fala sobre a participação política.
Nós estamos passando por um processo que as mulheres estão avançando nos espaços políticos do poder, que as mulheres estão avançando na participação do mundo do trabalho, e, ao mesmo tempo, isso vem com uma força brutal. Quanto mais cresce o poder e a participação das mulheres, mais força vem uma forma de enfrentamento a esse tipo de poder que a gente está chamando de misoginia. É uma forma, é um instrumento que é um instrumento da sociedade não só brasileira, como é um instrumento histórico no mundo todo, que vem sendo implementado dessa forma, né? Então, as mulheres são atacadas por serem mulheres. E exatamente por quê? Porque não se quer que as mulheres estejam nesses espaços. Então, não só é importante o debate do PPA para saber o que a gente quer debater por esses 4 anos, como o que efetivamente as mulheres precisam para isso. Então, a gente tem a questão do enfrentamento à violência, que tem um objetivo bastante amplo. A segunda coisa é a questão da autonomia econômica, e aqui no Ministério das Mulheres, eu acho que a Rosane já tratou disso também na sua fala, sobre a questão que a gente acabou de aprovar, o PL da igualdade, vamos sancionar até o início do mês de julho, o presidente Lula assina, e a gente já começa um processo de diálogo com o Ministério do Trabalho e outros ministérios. Estamos fazendo muitas articulações com todos os ministérios e com a sociedade para acelerar aquilo que ficou parado durante esses 4, 5 anos, aquilo que foi destruído durante esses 4, 5 anos. Então, esse primeiro ano é um ano que, inclusive, ele trabalha bem esse tema do governo federal, né, reconstrução e união. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar que país a gente quer. Que país a gente quer para as mulheres, que em 2027 a gente quer que esse país esteja como com as mulheres. Então, nesse sentido, o Ministério das Mulheres optou por 3 programas. E aí, importante vocês lerem cada um dos programas, né? Lerem do que se trata cada um dos programas, e não só votar no PPA, que é importante a votação no PPA para esses programas, mas mais do que isso, é participar de todo o processo junto com o Ministério das Mulheres, junto com as secretarias estaduais, de mulheres em cada um dos estados, dos municípios, e pensar alternativas. Agora é o momento da gente juntas fazer desse país um país melhor, um país mais justo, em especial para as mulheres em todas as suas diferenças. Então, nesse sentido, eu não quero tratar especificamente de cada um dos 3 programas que a gente tem, porque cada uma das secretárias farão isso, mas uma coisa eu quero dizer que a gente vai estar articulando aqui pela Secretaria Executiva do Ministério das Mulheres. Uma das coordenações que está aqui na Secretaria Executiva e que ele faz a transversalidade com todos esses 3 programas é o nosso observatório. Ele está sendo construído para ele ser uma referência no país, para que seja um município, o estado, ou o próprio ministério que queira fazer política para as mulheres, que se disponha a fazer política para as mulheres e que coloque isso na pauta, vai ter elementos para poder, com dados, com informações, com análise, para poder olhar os seus dados da sua região e poder propor política para as mulheres. Um segundo espaço é que a gente tem uma coordenação de projetos e parcerias. A gente está estruturando essa coordenação ainda, mas é a coordenação que vai dar sustentação para que todas as secretarias e o próprio Ministério, dentro desses 3 programas, possam se fortalecer com parcerias com entidades internacionais e nacionais. E, por fim, nós temos uma coordenação, que é a coordenação do Plano Nacional de Política para as Mulheres. Que já estamos começando a debater como é que será o próximo processo de conferências, que deve ser lançado aí até o final de julho, o próximo processo de conferência, a questão do acompanhamento e monitoramento do Plano Nacional de Política para as Mulheres, em toda a sua transversalidade com estados e com os outros ministérios, e ainda a gente está, essa coordenação está discutindo com a ENAP, por exemplo, um curso de formação política. Como ministérios, como estados, como os municípios vão olhar
para o seu espaço e propor política para as mulheres. Porque uma coisa é fazer política pública, outra coisa é fazer política pública para as mulheres. Então, nesse sentido, nós estamos junto com a INAP construindo uma proposta e que primeiro será feito um projeto piloto com alguns ministérios aqui, que já estamos negociando isso, e depois a gente vai abrir para estados e municípios. Uma coisa importante é que, mesmo com esse período bastante nebuloso para nós, que foi terrível, mas a gente consegue perceber que aquilo que foi construído no governo do PT, naquele período, de 2003 até 2016, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, a gente percebe que muitas daquelas coisas viraram quase como uma cultura. Quem iria pensar que antes do governo Lula, uma mulher pudesse denunciar o presidente da sua empresa, como foi o caso da Caixa Econômica, por exemplo, né? Como a gente poderia pensar que tantos estados, nós temos na federação quase 25 estados, a Carmen pode dizer melhor isso, que já tem organização de política para as mulheres, na sua maioria Secretaria de Política para as Mulheres. Isso é fruto e resistência, é fruto do nosso governo e resistência a esse governo que nos passou. E agora a gente vai ampliar esse processo para os municípios. Então, a Secretaria Executiva é uma secretaria que faz a transversalidade, que dá o suporte de gestão ou suporte de administração para todas as ações do Ministério. E estamos aqui sempre à disposição para todas as companheiras e os companheiros que querem debater conosco ações e política para as mulheres, estamos à disposição e vamos fazer desse país um país com respeito e igualdade, que empodere, que deixe as mulheres cada vez mais visibilizando o seu poder e fazer um enfrentamento bastante forte contra a misoginia, que ainda é o instrumento de guerra contra as mulheres. Eu tenho dito isso, a ministra também. A misoginia é instrumento de guerra, é instrumento de invisibilização das mulheres, de querer calar as mulheres, de querer tirar as mulheres dos espaços de decisão e poder. Então, o segundo semestre vem com bastante força aí nesse sentido, com maior organização, porque o primeiro semestre foi mais de estruturação do Ministério. Fizemos um 8 de março bastante poderoso. A gente apresentou 25 ações que impactam na vida das mulheres, articuladas direto e indiretamente com 29 ministérios, e estamos seguindo nessa luta, fazendo outras articulações. Agora, a gente vai apresentar uma proposta, queremos apresentar até o final do julho uma proposta articulada também de crédito e fomento para todas as mulheres. Então, é um pouco isso. Chamo aqui todas e todos para o debate da questão das mulheres, para que a gente possa fazer esse debate em todo o país. E vamos votar no PPA, em qualquer um dos programas, mas nós, do movimento do Ministério das Mulheres, queremos que vocês votem nas ações das mulheres, nos programas das mulheres. Companheiras, é o seguinte, eu vou precisar sair, mas eu quero dizer o seguinte, do nosso compromisso aqui do Ministério das Mulheres, com todas as mulheres, e queremos que o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que tem como o presidente Lula como o nosso maior líder nesse país, e aqui no Ministério das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves como sendo a nossa ministra representando todas as mulheres. Queremos estar, enquanto petista, para esse espaço Elas por Elas, queremos convocar, em especial, as companheiras do partido e os companheiros do Partido dos Trabalhadores para que fortaleçam as políticas do governo federal e fortaleçam as políticas do Ministério das Mulheres. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando, me sinto em casa, acho que esse é um espaço nosso, de todos os petistas e as petistas, em especial as mulheres, e um grande abraço e ficamos à disposição, tá bom? Viver sem violência é um desejo das mulheres do Brasil e do mundo. Denise Dal, agora queremos ouvi-la no sentido dessa perspectiva da contribuição desse PPA participativo, né, inovação desse governo Lula, para ouvir o povo
nesse construir das políticas públicas. Vamos lá, Denise? Exatamente, Atiliana. As mulheres querem viver sem violência. E nós, da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, estamos trabalhando incansavelmente, junto com a ministra Cida Gonçalves, para conseguir enfrentar e combater a violência de gênero no nosso país. Neste sentido, o PPA nos trouxe a oportunidade de tanto aprimorar os nossos programas e projetos a partir das especificidades nossas, somadas às dos demais ministérios, porque, como foi dito, há uma grande transversalidade nas políticas públicas para as mulheres. Então, no processo de construção do PPA, nós tivemos a possibilidade de interagir com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, que são ministérios que têm uma interface muito forte conosco, o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e desta forma nós conseguimos visualizar, pensar, planejar os próximos 4 anos de gestão a partir também das demandas específicas destes ministérios, porque as políticas para as mulheres são interseccionais. Elas precisam dar conta do enfrentamento à violência, levando a realidade das diversas segmentações. Então, das mulheres indígenas, das mulheres negras, das ciganas, da população LGBTQIA+. Então, nós temos que incorporar no nosso planejamento, nas nossas ações, essas demandas, para que as políticas de enfrentamento à violência sejam mais assertivas e eficazes. São políticas universais, mas elas precisam ser construídas com esse olhar interseccional e transversal. Então, só a partir deste ponto de vista, o PPA já foi positivo, porque ele fez com que os diversos ministérios olhassem conjuntamente para o seu planejamento estratégico, o seu futuro orçamento, fazendo com que as ações, de fato, fossem ações transversais. A segunda questão, que é bastante importante, é, de fato, a participação social. Não uma participação social somente para constar na legislação do PPA, mas uma participação social efetiva, que vem sendo construída com plenárias nos diversos estados do país afora, onde a população, e no nosso caso, em especial as mulheres, podem participar, opinar, dizer quais são os programas prioritários. Isso tem sido muito importante também, muito bacana, porque quando nós vamos para os estados, seja para alguma atividade do PPA, seja para atividades gerais de lançamento de projetos, diálogos, serviços novos que serão implantados, as mulheres vêm conversar, vêm dialogar sobre suas demandas, sobre a necessidade de novos serviços, de novos projetos, sobre as questões regionais dos territórios que precisam ser abrangidas pelas políticas públicas. E nós temos a oportunidade, inclusive, de falar, olha, as nossas prioridades são essas prioridades que vêm sendo elencadas, e é importante que vocês falem isso nas plenárias, peçam mais orçamento para o Ministério das Mulheres, falem das prioridades, dos programas, dos serviços, dos projetos, das ações que vocês querem que chegue nos territórios e mais, votem nos programas do Ministério das Mulheres. Então, nós temos dialogado com elas nesse sentido. Ademais, além de dialogar para que elas votem nos programas do Ministério das
mulheres, nós temos falado da importância de que nos demais ministérios, como, por exemplo, saúde, educação, justiça, desenvolvimento social, esportes, povos indígenas, igualdade racial, também haja esse olhar de que precisa, no conjunto da política universal daquele ministério, ter a visão de gênero. Então, tem sido importante por conta disso. A gente articula uma ação interministerial e a gente também, indo para os estados, dialoga com as instâncias municipais, estaduais e com os diversos movimentos sociais. E nós temos eixos que são eixos desafiadores, que nos impulsionam a querer implementar não só melhores, mas mais serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, por exemplo, no nosso eixo, onde está integrar e ampliar os serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres, estão as casas da mulher brasileira. Porque nós pretendemos instalar casas da mulher brasileira em todas as capitais, e também nas cidades do interior, e também nas cidades mais distantes dos grandes centros. E as casas da mulher brasileira são um grande desafio, elas trazem o desafio de integrar serviços. Então, ali naquele mesmo local, a mulher vai acessar o Tribunal de Justiça, a Vara de Violência Doméstica, a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, o atendimento social, psicológico, o abrigamento por até 48 horas, vai ser orientada na área da autonomia econômica para buscar trabalho e renda. E isso é um desafio enorme. Nós, no dia 8 de março, o presidente Lula e a ministra Cida Gonçalves indicaram que serão 40 novas casas da mulher brasileira. Porém, o PPA já nos faz vislumbrar muito além das 40 casas, mas até o final da gestão, em 2026, mais serviços serão entregues. A reestruturação do LIG 180 também é um objetivo fundamental, porque ele faz com que nos diversos rincões do país, se ele funcionar da forma como nós estamos trabalhando para que funcione, as mulheres tenham acesso rápido e eficaz. A reconstrução, por exemplo, do antigo Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, agora transformado gradualmente em Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, envolvendo a prevenção primária, secundária e terciária. Então, tudo isso vai também repactuando com as diversas esferas de gestão, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, as nossas ações. E a gente vai ajustando essas ações com as necessidades territoriais, com os diversos conceitos e tipificações que a violência tem, porque as mulheres enfrentam, além da violência doméstica, a violência, por exemplo, política. O Ministério acabou de formar um grupo de trabalho interministerial para enfrentar a violência política contra as mulheres, a violência sexual, que está muito forte. Então, estamos com 2 grupos de trabalho, um para enfrentar o assédio sexual na administração pública e o outro para enfrentar o assédio sexual como um todo na sociedade, para proteger as mulheres no mundo do trabalho, regulamentando a Convenção 90 da OIT, enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Lula e que agora precisa ser regulamentada. Então, o PPA, ele nos traz a oportunidade, o plano plurianual, a participação intensa no plano plurianual, de reajustar as prioridades, de enxugar, de sermos mais objetivas, porque não é só apresentar propostas de ações, mas é dizer quais são as metas, quais serão as entregas, né? Bom, você quer reduzir a violência contra a mulher e ampliar serviços. Qual o índice de redução da violência? Quantos novos serviços serão apresentados? Quais novas legislações esses grupos de trabalho e em quanto tempo
serão apresentadas. Então, tem sido um trabalho intenso, um trabalho profundo, que tem nos desafiado, mas tem nos desafiado positivamente, porque o nosso trabalho é, além desta construção coletiva, no sentido de ações objetivas, também trabalhar a mudança da cultura machista, misógina, LGBTI homofóbica, então transfóbica. Então, neste sentido, nós temos trabalhado essa transversalidade no PPA de forma intensa, juntando a entrega de serviços concretos com algo que não é tão mensurável, mas é tanto quanto importante, que é a mudança de mentalidade, a mudança de cultura, a reeducação da população para que nós tenhamos uma cultura de igualdade e respeito para com as mulheres. Obrigada, Denise. Boas, assim, está sendo muito bom, muito gratificante esse momento e com certeza as mulheres estão conhecendo melhor o trabalho intenso que o Ministério das Mulheres vão ter para o próximo ano, para os próximos 4 anos, na verdade, né? Então, assim, estamos aí buscando de que a gente, mostrando, né, Carmen, que agora vai falar, essa possibilidade, essas condições da gente aumentar, da gente acreditar na nossa capacidade de participação, de estar nos espaços de decisão, tanto do partido, dos movimentos, e estar aqui nos espaços de decisão e de poder do país. Então, Carmen, queremos ouvir um pouco aí você, a partir da sua secretaria, que é importantíssima também, como todas as outras, nesse processo em especial do que a gente debate e tem enfrentado muito, né, para a gente estar nos espaços de decisão e poder, desde o nosso partido, desde os nossos movimentos, e agora, assim, mostrando que nós somos capazes, sim, de estar nesses espaços de poder do país, com o Ministério das Mulheres. Carmen? Obrigada, Tiliana. Eu fico muito feliz de a gente poder conversar com um tempo maiorzinho sobre estas questões. Então, o PPA está sendo um exercício fantástico, uma inovação, porque não é só o PPA que já se faz a vida inteira, é o PPA participativo. Imagino que vai ser um grande desafio frente a tantas propostas que estão aparecendo nos diálogos, nos debates, a movimentação com os movimentos sociais. Eu realmente estive essa semana em Belém do Pará, quando aconteceu do Pará, e nós pudemos ver assim, a importância da movimentação da sociedade para querer ver suas proposições aprovadas num instrumento participativo, importante, e tem tido uma dedicação muito grande de um conjunto de ministros e ministras do governo do presidente Lula para, de fato, ligar os seus ouvidos para a sociedade daquilo que precisa a sociedade brasileira. E no nosso caso, do Ministério das Mulheres, está sendo um exercício forte, rico, a gente tentar colocar dentro do orçamento questões que são fundamentais, políticas públicas, para entregar à sociedade brasileira. E nesse aspecto, nós temos questões que elas são objetivas enquanto instrumento real, mas tem muita subjetividade também. Eu observei nesse processo muita subjetividade. A misoginia contra as mulheres, ela é algo que é real, mas ela é formulada também assim, na perspectiva da subjetividade que alguns têm sobre nós, como nos enxergam, né? Então, vai ser necessário também muita capacidade de síntese e de articulação no próximo período, né, dessa etapa que nós estamos vivendo do PPA. Por que digo isso? Porque, ao falar de participação política, de poder, de estar nos espaços de poder e decisão, tem muita subjetividade também, né? Além de ações normativas que nós podemos trabalhar e vamos apostar nelas, nossa capacidade de articulação também no Congresso Nacional, com um conjunto de leis que estão para serem aprovadas, e a nossa capacidade também de apresentar ao Congresso Nacional, como executivo, medidas que transformem
a condição de participação das mulheres brasileiras. E nós vamos ter em breve um conjunto de ações necessárias no Congresso Nacional que possibilitem que a gente altere essa condição de participação. Nós podemos apresentar projeto de lei ao Congresso Nacional que reforce, né, o aumento da presença de mulheres no Congresso Nacional. Nós podemos apresentar normativos do próprio governo do presidente Lula para o governo federal que aumente a presença de mulheres de todas as suas diversidades no governo federal. Nós podemos apresentar normativos que alterem a condição das mulheres nos municípios. Os dados ainda hoje são muito tristes. Só sermos 17,7% de mulheres no Congresso Nacional requer um compromisso e uma articulação com a sociedade, com o parlamento, com todas as outras ações do governo. O fato de termos uma presença muito pequena de mulheres ainda nas prefeituras, em 12%, requer ações normativas e mobilizações importantes que a sociedade civil faz e que nós possamos acolher com ações concretas aqui. E é muito importante dizer que várias ações da nossa secretaria, do nosso ministério, elas falam entre si. Denise, há pouco, referiu-se ao GTI de enfrentamento à violência política contra as mulheres. É uma ação que nós vamos fazer juntas, estamos fazendo juntas, né? Então, há uma necessidade dessa articulação com vários ministérios, mas há uma necessidade de uma intra-articulação dentro do próprio ministério, e é isso que nós temos feito juntas. É fundamental. Esse ministério foi criado com uma linha política, e a sua linha política é enfrentar a violência, a linha política é garantir a articulação das políticas públicas e enfrentar o debate da autonomia econômica, né? Então, é necessário que a gente consolide esse ministério com ações concretas, e o PPA está nos indicando essa missão, né? ouvindo muito e recebendo aqui, mas é muito importante também que no próximo período, né, inclusive de definição do PPA, e aí eu me dirijo aqui aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, que eles indiquem emenda ao Ministério das Mulheres. Isso é fundamental no próximo período. Indiquem emendas para esta linha que nós estamos trabalhando. Para a autonomia econômica, para a saúde, para a educação, para a violência, para o enfrentamento à violência. Isso é fundamental. E essa necessidade da gente continuar fazendo esse conjunto de articulações dos temas e dos ministérios. Nós não podemos pensar que esse ministério é um ministério que só cuida de uma questão, que esse ministério está muito articulado com uma série de outras questões. Por exemplo, nós não podemos falar de nenhuma política sem levar em conta a diversidade de mulheres. Mulheres negras, inclusive, são as que mais passam dificuldade por ausência das políticas públicas, mulheres indígenas, mulheres rurais, mulheres urbanas, mulheres da classe trabalhadora, somos todas muito diversas, mulheres LGBTs, mulheres que estão em situação de muita vulnerabilidade. O presidente Lula tem dito que é fundamental que nós possamos cuidar de toda a sociedade brasileira. No entanto, é preciso que cuide daquelas que estão em condição ainda pior do que outras. Desempregadas, passando fome e em condição de profunda vulnerabilidade. Então, é com este olhar que nós estamos fazendo as articulações das propostas para o PPA. É com este olhar que nós vamos mobilizar os parlamentares para colocarem dinheiro para a execução das políticas públicas no Ministério das Mulheres. Aí já deixo aqui o nosso apelo, o nosso recado, que vocês estejam atentos e atentas para garantirem emendas
para o Ministério das Mulheres nessas 3 áreas. A área de violência, a área de autonomia econômica, a área de saúde, cultura e articulação política aqui na nossa secretaria. Né? Então, agradeço a oportunidade de poder dialogar com vocês, de dizer que vocês precisam estar muito atentas e todas nós estaremos prontas para o próximo período. Obrigada, secretária Carmen, secretária Denise, secretária Maria Helena, secretária executiva, secretarias, né, de ações do nosso ministério. Esse momento foi muito importante no sentido da gente entender o papel do PPA na construção das políticas públicas, e ouvir um pouco de vocês sobre a secretaria e sobre esse ministério conquistado neste governo do presidente Lula. Então, uma luta das mulheres, uma luta, né, que a gente travou, tanto nos movimentos sociais, nos partidos de esquerda, buscando essa conquista enorme para pensar especificamente sobre políticas públicas para as mulheres. Secretárias, muito obrigada. Agora eu convido-as para mandar um recadinho, para poder fazer uma despedida para essa semana intensa de falar sobre políticas públicas sobre as mulheres, falar sobre o PPA na perspectiva das mulheres. Secretárias, acho que podemos começar pela Carmen agora, fazendo o seu chamado, a sua despedida deste momento, dessas aulas que foram especiais. Carmen, pode ir? Posso. O PPA participativo está acontecendo com grandes eventos nos estados. Né? Alguns já aconteceram, outros estão acontecendo. Mas não basta ir no evento. É preciso ir no evento, é preciso se articular, mas é fundamental que vocês votem. Chamem outras pessoas para votarem. Até segunda-feira havia um universo de mais de 300 mil pessoas votando. Isso é pouco, na minha opinião. Então, significa que, para que se ganhe legitimidade essas propostas, é preciso envolver mais gente. Então, se você já entendeu o que é o PPA, explique ao seu vizinho, explique ao seu amigo, explique aos seus familiares. E votando, vocês vão estar direcionando recursos, propostas para melhorar a vida das mulheres, da sua irmã, da sua prima, da sua vizinha, da sua filha, de todas as mulheres que carecem de políticas públicas para melhorar a vida das mulheres brasileiras. Eu agradeço a oportunidade desse importante diálogo, nos colocamos à disposição aqui no Ministério das Mulheres para que nós possamos tecer uma grande rede nacional de fortalecimento do Ministério das Mulheres, de fortalecimento das políticas públicas para as mulheres brasileiras. Obrigada, Carmen. Vamos ouvir agora a secretária Denise Dal. É uma alegria, novamente, participar do projeto Elas por Elas, dialogando com companheiras de todo o Brasil sobre as demandas, sobre as políticas públicas para as mulheres, sobre o fortalecimento da nossa organização. E é fundamental que, além de votar, como já disse a secretária Carmen, que vocês votem nos programas voltados para as políticas para as mulheres, vocês também consigam acompanhar, participar presencialmente das diversas plenárias que ainda teremos durante o final deste mês de junho e durante o mês de julho, participando, mobilizando e opinando. E é fundamental também que nós tenhamos mais seguidoras nas redes sociais do Ministério das Mulheres. Então, eu também convido-as a estarem seguindo o Instagram do Ministério, @min.mulheres, e lá vocês encontram mais informações sobre as agendas, sobre as futuras plenárias do Plano Plurianual
e aí podem, então, participar, acompanhar os nossos programas e as nossas ações. Nós, da Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, seguiremos firmes na luta pela consolidação do programa Mulher Viver Sem Violência, que tem, como nós já citamos aqui, muita transversalidade com diversas áreas. Então, é fundamental que nós tenhamos apoio. As mulheres têm falado muito nos estados, nos locais onde eu vou, onde eu tenho participado, da necessidade de políticas efetivas no sentido de eliminar a violência contra mulheres. Então, agora é o momento de falar, de reivindicar maior orçamento. E eu gostaria também de incentivar que vocês todas e todos acompanhem as redes sociais do Ministério das Mulheres. O nosso Instagram, o @min.mulheres, está já publicado, está já ativo, e é fundamental que vocês acompanhem, busquem informações sobre o Plano Plurianual e sobre outras atividades do Ministério das Mulheres. Inclusive, lá vocês encontrarão toda a agenda de plenárias do Plano Plurianual. Então, é fundamental essa mobilização, essa participação, porque é por meio da participação, indo presencialmente para as plenárias, indicando quais são os programas e projetos prioritários, que nós conseguiremos fazer as entregas necessárias para as mulheres do nosso país. Deixo aqui um grande abraço a todas e todos. Obrigada, secretárias, por colaborar nesse espaço importante de formação, de informação, em especial para nossas mulheres, ao nosso conjunto de mulheres do Elas por Elas, né, que comanda esse processo interno do partido, esse espaço que ajudou a conhecer um pouco mais do PPA, de como ele está sendo construído, mas também de conhecer a nossa maior conquista nesse governo, que é o Ministério das Mulheres. Termino esse processo dizendo o seguinte: nós elegemos um governo, ele precisa de apoio, nós precisamos fazer com que ele se fortaleça. E nesse sentido, nós vamos pedir, e estamos pedindo que vocês vão para a plataforma, vamos participar, assim como a secretária Carmen disse, vamos ser solidárias umas com as outras, com os nossos amigos, com as nossas amigas, e vamos convidá-los a participar. Nós precisamos atingir 1 milhão de votos para que, de fato, nós possamos dizer que este governo tem apoio do povo, que o povo está com esse governo. Então, vamos nos organizar nos bairros, com as vizinhas, e fazer a inscrição. E aí a gente pede, vote no programa Mulher Viver Sem Violência, que é o programa que está em destaque do Ministério das Mulheres, dizendo que as mulheres querem ter uma vida sem violência. Então, nesse sentido, a gente pede, vamos avançar a 1 milhão de acesso na rede do Brasil, Vamos avançar a 1 milhão de participação na plataforma Brasil Participativo. Mostrar que que o povo brasileiro está com o governo do presidente Lula. A outra coisa que nós queremos aqui também dizer é de que conte com o Ministério das Mulheres para todos os assuntos que envolvam as mulheres, na autonomia econômica, na autonomia política, no enfrentamento à violência, para uma vida com dignidade, com respeito e igualdade. Então, que a gente possa ir acessar as nossas redes, como aí frisou a secretária Denise Dal, que a gente possa fortalecer, porque eu tenho dito também nas plenárias que a gente tem feito com os movimentos sociais. Não é a nossa ministra, apesar de ser muito aguerrida, muito batalhadora, sozinha que vai garantir o fortalecer dessa nossa conquista.
e tampouco nós, as assessoras e as secretarias. Nós precisamos do apoio de vocês, mulheres, que estão lá no partido, nos movimentos sociais, para que se somem no fortalecimento desse ministério que é nosso e desse governo que também é nosso. Sim, agradecemos muito por esse momento que nos foi oportunizado pelo projeto Elas por Elas dentro da TV PT, e aqui termino me despedindo, que a Tiriana Bruneto, da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério das Mulheres, está também à disposição, né, de ouvi-las desde os movimentos, desde os seus locais de trabalho. Estamos aqui abertas para recebê-las com muita força, com muita coragem de enfrentar tudo o que nos impede de caminhar. Obrigada por essa oportunidade de ficarmos juntas durante esses 5 dias. Nesta semana falamos sobre o PPA Mulheres. Compartilhe com as companheiras de luta e anote na sua agenda para não perder nenhuma aula, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.